Quantas vezes nos achamos perfeitos em nosso jeito de ser, que quando somos repreendidos, ficamos com as nossas defesas ativas. Não imaginamos que erramos, tanto é que nos custa muito aceitarmos que estamos errando. Mas de que forma posso ser sincero diante de Deus? Na nossa cabeça, pensamos que somos sinceros com o nosso agir, falar o que sente, expor nossa mente e como estamos. Não está errado de se expressar. O que nos faz errar é quando defendemos nossas razões em relação àquilo que estamos sentindo, sem pensarmos no que é justo de acordo com Deus. Ou seja, medimos a justiça de acordo com aquilo que sentimos. Aí está errado. Gravíssimo erro. Muitos, por conta das emoções, não têm noção que estão sendo seus próprios inimigos. São pessoas que resistem em aprender, resistem mudanças, enfim, resistem à obra de Deus em suas vidas. Davi fala: porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Davi foi tentado de várias formas a guardar rancor de Saul, de seus irmãos também, mas ele resistiu àquilo que vinha até a ele como sentimento, porque ele se lembrava do caminho de Deus. E por quê? Por que havia nele consideração a Deus? Porque havia nele consideração a Deus acima dele mesmo, do que ele sentia. Havia também situações em que ele vivia que ele não compreendia. Por exemplo, depois que ele foi ungido a rei de Israel pelo profeta Samuel, tudo foi dificultado para ele. Em vez das coisas saírem bem, não foi isso que aconteceu. Ele foi perseguido sem causa, viveu no deserto, passou fome, ficou sozinho. E só depois de algum tempo é que se juntaram a ele outras pessoas. Mas ele viveu coisas que jamais foram compreendidas. Mas mesmo assim, ele não negou a sua fé em Deus. O que é isso? Crer em Deus. Mesmo que as coisas fossem difíceis de entender, de compreender. E foram nesses momentos difíceis que ele se acercava ainda mais a Deus. Em vez de murmurar contra Deus, ele pedia ajuda, auxílio. Nas dificuldades, ou nós cremos ou não cremos. É aí que revela quem somos, se nos aproximamos ou nos distanciamos. E você, ouvinte, quem você tem sido diante das dificuldades em que você vivencia com as outras pessoas? Se aproxima de Deus ou se distancia? Murmura? Torna-se incrédulo? Porque você sabe, quem decide ser quem tem sido é você. O diabo realmente ajuda trazendo pensamentos, eu sei, mas e a palavra de Deus? Não lembras? Por quê? Tudo bem que no momento você não lembra, mas nem depois. É forte, não é? A alma é uma coisa muito séria. Basta ser humano para sentir. Mas não quer dizer que somos seres humanos irracionais. Somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. Temos capacidade de raciocinarmos no que é certo e no que é justo.
Mas cabe escolhermos procurar o que é certo na nossa mente, não é verdade? Por que Davi guardou os caminhos de Deus? Por que ele não se fez incrédulo mesmo diante de tantas dificuldades? Ele mesmo responde: porque todos os seus juízos estavam diante de mim. Os juízos têm a ver com o que é certo diante de Deus. Davi pensava diante daquilo que ele enfrentava, dificuldades, fome, problemas. Ele pensava em Deus, no que Deus queria. Naquela altura não havia Bíblia, mas já havia mandamentos de Deus. E com certeza Davi, de antemão, havia se interessado a ouvir sobre o que Deus havia feito com o seu povo e apreciava, ficava pensando sobre Deus. E isso alimentava a fé dele. Quando veio as provas, as dificuldades, ele se lembrava de tudo aquilo que havia acontecido com o povo de Israel, que muitos, por não terem sido fiéis, foram prejudicados por suas próprias ações. Esses acontecimentos estavam diante de Davi, como ensino, orientação de como Deus lidava com o povo. Davi, com certeza, pensava sobre isso. Mesmo passando por aqueles momentos difíceis, onde normalmente só pensamos em nossos problemas, não pensamos em Deus, daí vem a fraqueza. Corrija, ouvinte, os seus pensamentos. Norteie eles para os ensinamentos divinos, porque são escudos para todos os que buscam em Deus a verdade. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e de seus estatutos não me desviei. Davi, que escolheu não se desviar dos estatutos, daquilo que Deus ensinou e ensinava para ele. Porém, ele foi muito tentado, muitas vezes, mas ele escolheu se manter fiel a Deus. Porém, fui sincero perante ele. Ser sincero com Deus é elevar os meus pensamentos diante dele para expor toda a situação. Ainda que sinta, ele dizia, expunha para Deus, não se baseando naquilo que sentia como que é certo, mas na resposta de Deus. Ser sincero diante de Deus é não esconder nada, é falar a realidade do que sente, do que vive e também do que é justo, do que é certo. E disse mais Davi: e guardei-me da minha iniquidade. Ou seja, vinha a iniquidade até ele, mas ele rejeitava. Ele optava em fazer o que é certo. Gente, isso é ser sincero diante de Deus. É reconhecer que também vem pecados para você optar em fazer. Suas vontades, mas você não faz por considerar Deus acima de você. Será que você reconhece seu pecado? Ou você sempre anda aí com essa desculpa dizendo para você mesmo: todo mundo erra, isso não é nada. Você reconhece que erra, mas usa a fé, a obediência ao Senhor Jesus? Bem, pense e seja livre, ouvinte, livre desse engano. É um engano, sabe? Nos últimos dias, muitos se apostatarão da fé, exatamente por acreditarem em coisas falsas, em suas próprias ideologias, suas próprias ideias, pensamentos. O certo é a gente acompanhar os nossos pensamentos e sujeitarmos aos pensamentos de Deus. Eu digo agora que a luz de Deus brilhe em sua mente para esclarecer toda a verdade que está oculta. Espírito Santo, é agora com o Senhor. Revela a essa pessoa que nos escuta agora e
está num poço de emoções, num poço de engano. Revela, meu Pai, porque sem o Senhor nada pode se existir. Então, mostra a tua luz. E diga você também, ouvinte, fala para Ele: Senhor, eu quero enxergar. Eu não quero ficar me iludindo. Eu não quero mais ser enganado por minhas emoções. Não quero mais. Eu quero a tua verdade. Que assim seja e assim será, ouvinte.